Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar as exceções no processo penal, mais especificamente as exceções de litispendência e coisa julgada. Bora lá? Antes da gente trabalhar com cada uma delas especificamente, a gente precisa trabalhar um conceito de exceção. O que são as exceções dentro do processo penal? As exceções dentro do processo penal, elas são consideradas um meio de defesa indireta. E por que um meio de defesa indireta? Porque através das exceções, eu não busco atacar o mérito da questão principal. Através das exceções, eu vou atacar a falta de um pressuposto processual ou a falta de uma condição da ação. E isso pode gerar a procrastinação do processo, a dilação do processo penal ou a sua extinção sem julgamento do mérito. Quando gerar a extinção do processo, sempre será sem julgamento do mérito. Dentro do processo penal, nós temos duas espécies, duas modalidades de exceções, sendo a primeira delas a exceção dilatória. O que é uma exceção dilatória? A exceção dilatória é aquela que não vai acarretar a extinção do processo, mas a sua procrastinação, a sua dilação. Eu vou tirar de um juízo e remeter para outro. E isso não vai encerrar o processo. Por sua vez, as chamadas exceções peremptórias são aquelas que geram a extinção do processo sem julgamento de mérito. Eu não tenho o fim de procrastinar o feito. Eu já vou encerrar o processo por ali, mas sem julgar o mérito da questão principal. Ok? E qual é o procedimento das exceções? Regra geral, o procedimento das exceções está previsto lá no artigo 111 do Código de Processo Penal. E uma primeira observação que a gente precisa fazer aqui é que as exceções elas serão autuadas em autos apartados. As exceções elas não serão colocadas no meio do processo, mas serão autuadas em autos apartadas e apensadas ao processo principal. E via de regra, as exceções elas não suspendem o curso do processo principal. Enquanto eu julgo a exceção, o processo principal continua seu trâmite normalmente. Então não há efeito suspensivo nas exceções apresentadas. Ok? Bora lá então estudar cada uma delas hoje? Começando pela exceção de litispendência. A exceção de litispendência está prevista lá no artigo 110 do Código de Processo Penal. E o que quer dizer litispendência? Litispendência aqui no processo penal é quando eu tenho duas ou mais ações penais contra o mesmo acusado e em relação ao mesmo fato. Nosso acusado aqui está respondendo dois ou mais processos em razão do mesmo fato. O mesmo fato está sendo tratado em dois ou mais processos distintos. Vejam que aqui eu fiz questão de ressaltar que é o mesmo acusado e mesmo fato. Para a gente, pouco importa quem é o autor da ação penal para eu trabalhar com litispendência. De repente, eu tenho uma queixa-crime apurando o delito de furto, uma queixa-crime subsidiária da pública apurando o delito de furto. E tenho uma ação penal, oferecida uma denúncia, apurando o mesmo delito de furto. Mas é contra o mesmo acusado em relação ao mesmo fato. Então aqui pra gente, em sede de litispendência, pouco importa quem é o autor. Importa que sejam duas ou mais ações penais contra o mesmo acusado em relação ao mesmo fato. Ok? Na litispendência, quem é parte legítima para fazer essa alegação de litispendência? Quem pode alegar a ocorrência de litispendência? Olha, acusado e seu defensor, com muita razão, tem muito interesse em que um dos processos seja extinto. Então, acusado e seu defensor são partes legítimas. Ministério Público também é parte legítima para alegar a exceção de litispendência. Juiz de ofício também pode alegar a exceção de litispendência. Então, a legitimidade aqui é bastante ampla. Tanto do acusado, seu defensor, Ministério Público e o juiz de ofício pode declarar a ocorrência de exceção de litispendência. Ok? Qual é o momento que eu tenho para alegar
a litispendência? Em que momento processual eu devo fazer a alegação de litispendência? Vejam que aqui eu não tenho prazo para alegar a litispendência. Posso fazer essa alegação a qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado de um dos processos. Por que desde que seja antes do trânsito em julgado, Magda? Ora, porque a partir do momento que um deles transitar em julgado, a gente vai falar em coisa julgada e não mais em litispendência. Então, a litispendência ela pode ser alegada a qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado de um dos processos. E em quais dos processos que eu vou fazer a alegação de litispendência? No primeiro, no segundo, no qual que eu faço a alegação de litispendência? Apresento exceção de litispendência. O STF já entendeu que eu devo fazer a alegação, a exceção de litispendência, no segundo processo. A partir do momento que eu tenho um segundo recebimento de uma inicial acusatória, eu posso fazer a alegação de litispendência. E é o segundo processo que deverá ser extinto sem julgamento de mérito, já que é esse segundo processo que nunca poderia ter existido, já que já existia um em trâmite. Então, segundo o STF, o acusado, por exemplo, se for alegar a exceção de litispendência, deve fazer essa alegação no segundo processo. Pouco importa qual é mais vantajoso para ele. O processo que deverá ser extinto é o segundo, porque é o segundo que nunca deveria ter existido, ok? Então, o momento para alegação é a qualquer momento, mas no processo que eu vou alegar é no segundo processo. Tem quem é competência para julgamento dessa exceção de litispendência? Quem vai julgar esse pedido de litispendência? Aqui, a competência para julgamento é do juiz de primeira instância. O próprio juiz do qual eu apresentar a exceção de litispendência, que estiver atuando naquele processo, é que fará o julgamento dessa minha exceção de litispendência. Então, diferente da suspeição, impedimento de incompatibilidade, que vai para o tribunal, quem faz o julgamento aqui do meu pedido de exceção de litispendência é o juiz de primeira instância, ok? Uma questão que aparece bastante sobre litispendência é: a duplicidade de inquéritos policiais gera litispendência? Eu ter dois inquéritos tramitando contra o mesmo acusado e para apuração do mesmo fato, eu posso falar em litispendência quando eu tenho dois ou mais inquéritos policiais? Cuidado que não. Não há litispendência quando eu tenho duplicidade de inquéritos policiais. A litispendência só existe a partir do momento em que eu tenho um segundo recebimento de inicial acusatória. Eu já tenho um processo em trâmite, vem uma nova inicial e ela é recebida. Dá início a um novo processo. Só posso falar em litispendência quando eu tenho duas ações penais tramitando. Então, duplicidade de inquéritos policiais não gera litispendência. Tá, Magda, mas daí o acusado vai ter que aceitar que vai ter dois inquéritos tramitando para apurar o mesmo fato? Não. Nesse caso aqui, o acusado ele pode se valer de um habeas corpus ou de um mandado de segurança para trancar o segundo inquérito policial. Ele não vai apresentar exceção de litispendência, mas nada impede, claro, que ele se use de um HC ou de um mandado de segurança para trancar o segundo inquérito policial, ok? Mesma coisa dita aqui, tem que falar que também não existe litispendência entre inquérito e ação penal. Se eu tenho uma ação penal tramitando para apuração de determinado fato contra o fulano, de repente é instaurado inquérito para apuração de determinado fato contra fulano, não existe litispendência aqui também. Lembre, litispendência é quando existem duas ou mais ações penais. Eu preciso do recebimento de um segundo recebimento de uma inicial acusatória. Então, a mesma coisa que foi dita aqui, no caso de ação penal e inquérito, o acusado pode se valer de um HC ou do mandado de segurança para trancar aquele inquérito policial, ok? No caso de julgamento dessa exceção de litispendência, caso as partes não concordem com o que o juiz decidiu na exceção de litispendência, elas podem recorrer dessa decisão aqui? Há recurso cabível para esses determinados casos?
E aqui a gente precisa trabalhar com 3 hipóteses. Primeira hipótese é: se o juiz reconhecer de ofício a litispendência, chegou até o conhecimento do juiz que já existe um outro processo em trâmite apurando o mesmo fato contra o mesmo acusado. Ele fala: olha, litispendência aqui, julgo extinto esse processo sem julgar o mérito. E extingue aquele processo. Se o juiz de ofício declarar a exceção de litispendência, o recurso cabível será a apelação com base no 593, inciso 2. É uma decisão interlocutória mista, terminativa, que não admite recurso em sentido estrito. Então, o recurso cabível será a apelação com base no 593, inciso 2. Ok? Situação diferente é: se o acusado entra com pedido de exceção de litispendência, o juiz pega aquele processo, aquele pedido, analisa e fala: realmente, está ocorrendo litispendência aqui, extingo o processo sem julgar o mérito, julgo procedente tua exceção de litispendência. Se o juiz julgar procedente a exceção de litispendência, qual é o recurso cabível? Nesse caso, em procedência da exceção de litispendência, recurso cabível será o recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 3 do Código de Processo Penal. Ok? E para finalizar, ainda, caso o juiz não reconheça o pedido de litispendência, fala: olha, tudo bem que é o mesmo acusado, mas os fatos aqui são diversos. Não é caso de litispendência. Julgo improcedente teu pedido. Se o juiz julgar improcedente o pedido de litispendência do acusado, por exemplo, o que ele pode fazer? Nesse caso, a gente não tem recurso legalmente previsto. Aqui, o acusado vai precisar alegar essa questão numa preliminar de apelação, num habeas corpus ou no mandado de segurança. Mas eu não tenho recurso legalmente previsto para esse caso. Ok? Então, pessoal, essa é a litispendência. Lembre, 2 ou mais ações penais em trâmite contra o mesmo acusado em razão do mesmo fato. Pouco importa aqui quem é o autor. E lembrem principalmente que duplicidade de inquéritos ou inquérito e ação penal não gera litispendência. Ok? Vamos para a próxima exceção, a exceção de coisa julgada. A exceção de coisa julgada também está prevista no artigo 110 do Código de Processo Penal. E ela é bem parecida com a litispendência, com uma diferença apenas. Na exceção da coisa julgada, eu também já tenho 2 ou mais processos. Porém, um deles já está encerrado. Eu já tenho uma decisão em um desses processos. Mas são 2 ou mais processos contra o mesmo acusado e em razão do mesmo fato. Com a diferença que na litispendência os 2 processos estavam tramitando, aqui na coisa julgada, um dos processos já se encerrou, já acabou, já transitou em julgado, já tem uma decisão definitiva em relação àquele fato. Mas de repente surge um novo processo para apurar aquele mesmo fato contra o mesmo acusado. Então a coisa julgada, bem parecida com a litispendência, são 2 ou mais ações penais contra o mesmo acusado em relação ao mesmo fato. Ocorre que, aqui na coisa julgada, um dos processos já se encerrou, já transitou em julgado a decisão, já acabou. Eu já tenho uma decisão definitiva sobre aquele fato. E, de novo, pouco importa quem é o autor aqui. Importa que seja o mesmo acusado e o mesmo fato. Ok? Novamente, quem é a parte legítima para apresentar uma exceção de coisa julgada? Mesma coisa que foi dito para a litispendência. Parte legítima é o acusado, seu defensor, Ministério Público e o próprio juiz de ofício também pode reconhecer a coisa julgada. Pode reconhecer que houve coisa julgada e extinguir o processo aqui. Então a legitimidade é também bastante ampla. Acusado, defensor, Ministério Público e o juiz de ofício podem reconhecer a coisa julgada. Qual é o momento da arguição para fazer a alegação de exceção de coisa julgada? Aqui eu também não tenho prazo. Eu posso alegar a qualquer momento.
partir do momento que eu tenho um segundo recebimento de uma inicial acusatória, eu já posso oferecer a exceção de coisa julgada, alegando que esse fato já está decidido, já há uma decisão sobre esse fato contra o mesmo acusado. Então também não tenho prazo, pode ser alegada a qualquer momento, ok? De quem é a competência para julgamento dessa exceção de coisa julgada? Mesma coisa dita para litispendência, aqui a competência para julgamento é do juiz de primeira instância. É ele quem vai julgar a exceção de coisa julgada. A partir do momento que eu tenho um segundo processo, enquanto um já acabou, eu apresento a exceção de coisa julgada e é aquele juiz naquele processo que vai julgar a minha exceção de coisa julgada. Não há necessidade de ir para o tribunal, o próprio juiz de primeira instância faz o julgamento dessa exceção de coisa julgada, ok? Uma outra pergunta que é parecida até com a da litispendência é: se eu já tenho uma decisão definitiva sobre determinado fato, já transitou em julgado, o fato já está decidido, e de repente é determinada a instauração do inquérito policial para alegar esse mesmo fato contra o mesmo acusado, posso alegar coisa julgada em sede de inquérito policial? E a resposta também é negativa. Aqui eu não posso alegar coisa julgada. A coisa julgada eu vou poder alegar no momento que eu tiver o recebimento dessa segunda inicial acusatória. Tá, Magda, mas daí o sujeito já tem uma decisão, já está definido aquele fato. Ele vai ter que aturar um novo inquérito agora em razão do mesmo fato? Claro que não, né, pessoal? Nesse caso aqui, igual lá para a litispendência, o acusado ele pode se valer de um habeas corpus ou de um mandado de segurança para trancar aquele inquérito policial. E alegando o quê? Alegando que esse fato já está decidido, já tem uma decisão, inclusive transitada em julgada, sobre esse determinado fato. Ok? E quais são os recursos cabíveis das decisões que julgam a exceção de coisa julgada? A primeira coisa é, se o juiz reconhecer de ofício a exceção de coisa julgada, chega até o juiz uma notícia de que esse fato já está decidido, já é uma decisão transitada em julgado, é o mesmo sujeito e o mesmo fato. Chega até o juiz, ele reconhece, realmente já está decidido esse fato aqui. Extingue esse processo sem julgamento do mérito. Quando o juiz reconhece de ofício a coisa julgada, recurso cabível é a apelação com base no artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. De novo, é uma decisão interlocutória mista, terminativa, que não está no rol do artigo 581. Por esse motivo, recurso cabível, apelação. Situação diferente é, digamos que o acusado já tem aquele processo transitado e julgado sobre determinado fato, vem um novo processo sobre aquele mesmo fato. O acusado apresenta a exceção de coisa julgada e o juiz julga procedente. Dá procedência à exceção de coisa julgada. Fala, realmente, esse fato já está decidido. Vamos extinguir esse processo aqui sem julgamento de mérito. Nem precisamos decidir sobre esse fato. Se o juiz julgar procedente a exceção de coisa julgada, o Ministério Público pode recorrer dessa decisão? E a resposta é afirmativa. O Ministério Público pode se valer do recurso em sentido estrito, no artigo 581, inciso 3. Quando é julgada procedente a exceção de coisa julgada, cabe recurso em sentido estrito do artigo 581, inciso 3. Mas e se o juiz não concordar com o acusado no nosso exemplo? Falar, olha, desculpa, mas os fatos são diversos. Ocorrendo em momentos diversos, é outro fato, lá foi decidido fato X, aqui é fato Y. Julgo improcedente essa exceção. Se o juiz julgar improcedente, o que o acusado pode fazer? Nesse caso, gente, eu não tenho um recurso legalmente previsto. Aí o acusado vai ter que alegar isso aqui numa preliminar de apelação, num habeas corpus ou no mandado de segurança. No caso de improcedência, não há um recurso legalmente previsto dentro do Código de Processo Penal para atacar esse caso aqui. Ok? Só para a gente fechar a coisa julgada, a gente precisa fazer algumas observações finais aqui.
Bora lá? Primeira questão é a coisa julgada e o crime continuado. Digamos que o sujeito praticou vários furtos aqui e foi considerado crime continuado lá do artigo 71 do Código Penal. Ministério Público oferece denúncia somente em relação aos 4 primeiros furtos praticados, porque não tomou conhecimento dos outros, não sabia, achou que eram só aqueles 4 ali, e oferece denúncia. Tá lá, ofereceu denúncia, o sujeito foi condenado por esses 4 furtos em continuidade delitiva. Aplica a pena de 1, aumenta a pena em razão da continuidade delitiva. Trânsito em julgado, chega até o Ministério Público a notícia de que ele tinha praticado mais, que não foram só aqueles 4 furtos iniciais, foram mais. Pode o Ministério Público oferecer denúncia em razão dos outros furtos ocorridos, ou esses novos furtos aqui estão abrangidos pela coisa julgada? Nesse caso, a resposta é: o Ministério Público pode sim oferecer nova denúncia em relação a esses furtos ocorridos depois. Ainda que todos tenham sido praticados em continuidade delitiva, ou a delimitação da coisa julgada ficou somente em relação aos 4 primeiros furtos. Não abrangeu todos os furtos ocorridos naquele período de tempo. Então, o que foi delimitado na denúncia e o que foi delimitado na sentença foram só 4 furtos. O que veio depois não está abrangido pela coisa julgada. O sujeito ele pode ser denunciado e pode vir a ser condenado por esses outros furtos que aconteceram, ainda que tudo aqui fosse em continuidade delitiva. Ok? O que vai acontecer nesse caso? Se ele vier a ser condenado pela segunda continuidade delitiva, o juiz das execuções vai promover a unificação das penas. Aplica a pena de 1 e majora em relação à continuidade delitiva. Ok? Uma segunda observação é em relação à coisa julgada e o concurso formal de delitos. Concurso formal é quando, mediante uma ação ou omissão, pratico 2 ou mais delitos. Digamos que hoje eu saí daqui, eu pego meu carro e venha atropelar A e B juntos. Atropelei o A e o B de uma vez só e causei lesão nos dois. Vim atropelar o A e o B e acabou acarretando lesão no A e no B. Ministério Público, ele oferece denúncia contra mim somente em relação à lesão de A. E nisso, tramitou o processo, tudo, eu fui condenada ao final e essa decisão transitou em julgado. Pode o Ministério Público, depois de uma decisão já transitada em julgado, agora oferecer denúncia em relação à lesão de B? Ou o B também está abrangido pela coisa julgada? Cuidado que nesse caso também o Ministério Público pode sim oferecer nova denúncia aqui, porque o objeto da primeira denúncia e da primeira sentença foi a lesão de A e não a lesão de B. Então o B não está abrangido pela coisa julgada. Situação diversa é se eu fosse absolvida pela lesão de A em razão da inexistência do fato ou em razão de eu não ter sido a autora do fato. Nesse caso, se eu for absolvida por inexistência de fato em relação a A, quer dizer que também não existe fato em relação a B. Se não existiu fato para A, não existiu fato para B. Então, eu não posso ter uma nova denúncia, caso eu seja absolvida por inexistência do fato em relação a A. Uma outra situação é eu ser absolvida em relação a A por eu não ter sido autora, por estar provado que eu não fui autora do fato. Ora, se eu não fui autora do fato para A, eu também não fui autora do fato para B. E eu não vou poder ser denunciada em razão da lesão de B. Então, no concurso formal, eu tenho que tomar cuidado com... Se eu for condenada em relação a um fato, eu posso ter uma nova denúncia em relação aos outros fatos, porque não foram abrangidos na primeira denúncia e na primeira sentença. Quando eu tiver absolvição, eu tenho que tomar cuidado qual foi o critério da absolvição, qual que foi o fundamento da absolvição. Se for por inexistência de fato ou provada que eu não fui autora do fato, aí ela se estende para os demais e eu não vou poder ser denunciada pelos demais fatos. Ok?
Ainda, coisa julgada e crime habitual ou crime permanente. Crime habitual é aquele que precisa de uma série de condutas para que o crime se aperfeiçoe. Não basta praticar uma única conduta que o crime ele não vai existir. É o exemplo do curandeirismo. Digamos que eu pratiquei lá um monte de conduta que aqui formou um crime. Aí eu pratiquei mais uma conduta que formou outro crime. E o Ministério Público oferece denúncia em relação a isso aqui. Fala, olha, você está praticando curandeirismo, vou oferecer denúncia e vai lá, ofereceu denúncia. O Ministério Público ofereceu denúncia, transitou, foi lá, foi tudo processado, eu fui condenada em relação a esse fato. Porém, logo depois de oferecida a denúncia, eu continuei praticando o crime. Continuei praticando mais, tudo mais. Pode o Ministério Público oferecer denúncia agora em relação a esses fatos aqui, que eu continuei praticando logo após o oferecimento da denúncia? E a resposta é positiva. Claro que pode. Porque o que delimitou na denúncia e na sentença foi aquela primeira oferecida pelo Ministério Público. O que veio depois não estará abrangido pela coisa julgada. Fosse assim, eu ia estar permitindo que todo mundo, após o oferecimento de uma denúncia, continuasse praticando crime, que aí o Ministério Público não ia poder oferecer denúncia. Então, se após o oferecimento da denúncia eu continuo praticando o delito, o Ministério Público pode oferecer sim uma nova denúncia em relação a esses novos fatos. E eu não vou poder alegar litispendência e nem coisa julgada. Ok? Em relação ao crime permanente, vamos imaginar o delito de sequestro. Estou lá sequestrando uma pessoa que dia que é hoje? Hoje é dia 9. Comecei a sequestrar uma pessoa do dia 1º de junho e no dia 8 de junho o Ministério Público oferece a denúncia. E eu ainda estou com a pessoa. O Ministério Público oferece a denúncia em 8 de junho. Amanhã, hoje, 9 de junho, até, digamos, dia 12, eu continuei praticando o delito. Ministério Público, se souber que eu ainda continuei praticando o delito, pode oferecer uma denúncia em relação ao período de 9 de junho a 12 de junho? E a resposta é positiva. Porque o que foi delimitado na denúncia foi o período de 1º de junho a 8 de junho. É isso que vai estar abrangido pela coisa julgada lá na sentença. O que veio depois do oferecimento da denúncia pode ser objeto de uma nova denúncia por parte do Ministério Público. Então, se após o oferecimento da denúncia eu continuo praticando um delito permanente, o Ministério Público pode oferecer uma nova denúncia em relação a essa continuidade aqui. Não vou poder alegar litispendência e não vou poder alegar coisa julgada. Ok? Então, tudo tem que ver aqui o que foi delimitado na denúncia e na sentença. Se aqueles fatos já foram abrangidos na primeira denúncia e na primeira sentença, existe coisa julgada. Agora, se não foram abrangidos na primeira denúncia e na primeira sentença, então não há que se falar em coisa julgada. Ok? Para fechar aqui, se eu tiver caso de concurso de agentes, digamos que eu e meu irmão, a gente pratique determinado delito em concurso de agentes. Eu sou processada e absolvida ao final. Depois o Ministério Público resolve oferecer denúncia contra o meu irmão. Pode o meu irmão alegar coisa julgada, falando, olha, minha irmã, pelo mesmo fato, já foi absolvida, então eu também não poderia ter sido iniciado esse processo contra mim, ou eu tenho que ser absolvido também? Pode ele fazer isso? E a resposta é, depende. Depende do fundamento da minha absolvição. Se eu for absolvida por inexistência de fato, essa decisão aproveita o meu irmão. Ora, se o fato não existiu para mim, também não existiu para ele. Se eu for absolvida por o fato não constituir infração penal, ora, se não é infração penal para mim, também não é para o meu irmão. Então, nesse caso, ele pode alegar coisa julgada. Diferente a situação é, se eu sou absolvida por ter provado que eu não fui autora do fato. Ora, isso é uma coisa pessoal. Não vai poder se estender ao meu irmão essa questão de eu ter provado que eu não fui autora do fato. Então, cuidado que, no caso de concurso de agentes, a absolvição de um não necessariamente gera a absolvição do outro. Eu tenho que ver
qual foi o fundamento da absolvição. Se for por inexistência de fato ou por não constituir o fato infração penal, ok, aí o outro pode alegar coisa julgada. Caso contrário, ele vai ter que responder o processo inteirinho. Tudo bem? E para fechar aqui, caso eu tenha duplicidade de sentenças condenatórias, já tive uma decisão condenatória, transitou em julgado, de repente iniciou um outro processo, não aleguei litispendência, não aleguei coisa julgada, e veio uma segunda decisão condenatória aqui contra mim. E agora, qual que prevalece? A primeira, a segunda, nenhuma, a mais vantajosa? O que eu faço? Se eu tiver duplicidade de sentenças condenatórias, diz doutrina e jurisprudência majoritárias que prevalece a primeira decisão condenatória, pouco importando o quantum de pena que tenha sido aplicado, já que o segundo processo e a segunda decisão nunca deveriam ter existido. Por esse motivo, prevaleceria a primeira condenação. Porém, o STF já decidiu, mas isso ainda não é de forma majoritária, decidiu um caso ou outro isolado, que prevaleceria a decisão mais vantajosa para o acusado. Ou seja, se na primeira sentença foi aplicada uma pena de 5 anos e na segunda uma pena de 3, prevaleceria a segunda sentença condenatória, já que ela é mais vantajosa para o acusado. Mas ainda, majoritariamente, defende-se que prevalece a primeira decisão condenatória. Lógico, o segundo processo nunca deveria ter existido. Então, prevaleceria a primeira. Ok, pessoal? Por hoje é só. Tenham bons estudos e muito obrigada.